Olá, uma boa noite a todos. Para vocês que estão acompanhando aí a rádio 106.3 e também pelas redes sociais, pelo Facebook, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando hoje a série de estudos bíblicos O Caminho e você está convidado a participar conosco. Aqui nós traremos muitos convidados, irmãos, amantes da palavra de Deus que têm uma paixão profunda por aprender e aprender mais e mais das coisas espirituais. Hoje nós temos um convidado aqui. Está aqui conosco o pastor Jonas. Boa noite, pastor. Tudo bem contigo? Tudo bom. Então o pastor Jonas vai estar aqui expondo as escrituras, muitas perguntas interessantes. Então convido você, fique ligado aí conosco até o final desse programa, ok? Então, para começar no programa de hoje, vamos iniciar com uma oração, pedindo aqui a presença do Espírito Santo para nos ajudar, a dirigir esse estudo da Palavra de Deus. Pastor, ora para nós, por gentileza. Sim. Pai querido, Pai bondoso, nós agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade de estarmos em contato com a Tua Palavra. Que o Teu Santo e Bom Espírito nos impressione nessa noite, fale, meu Deus, ao nosso coração e mostre a Tua vontade para a nossa vida, através deste estudo que começaremos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma alegria a gente poder estudar a Palavra de Deus, aprender cada vez mais e mais. E muitos questionamentos surgem. O cristão, ou aquele que nunca teve contato com a Bíblia, ele vai estudando esse livro maravilhoso e perguntas vão surgindo, e ele quer saber o que mais eu posso aprender para obter essa salvação tão falada nas Escrituras. O que é isso? O que é a vida eterna? O que acontece comigo após a morte? Muitos assuntos serão tratados nesse estudo. Então, hoje, o nosso tema é Conhecendo Melhor as Escrituras. E já que nós vamos falar bastante da Bíblia nesse programa, muitos questionamentos surgem, quanto a esse livro. Existe um questionamento muito feito por aí, que eu escuto de amigos, de várias pessoas que conheço, que eles perguntam assim: Patrick, existe algum manuscrito bíblico original nos dias de hoje, preservado ainda, para que a gente possa conferi-lo? Existe em algum lugar do mundo? Se sim, aonde eles estão? E se não, o porquê? E o que temos disponível então para a gente poder conferir se a Bíblia que nós temos hoje é aquela mesma Bíblia, aqueles mesmos manuscritos que foram escritos lá pelos apóstolos, pelos profetas. Então quem vai nos ajudar hoje a responder essa pergunta é o pastor Jonas. Pastor, como você vê essa questão de como a gente vai conferir se o que bate hoje, que nós temos na Bíblia aqui, fecha com aquilo que foi escrito pelos profetas? O que nós temos hoje para nos basear? Muito bem. É uma boa pergunta, na verdade, tanto aqueles que são cristãos, que são evangélicos, que seguem a palavra de Deus, têm esse questionamento, também como aqueles que não têm isso como base, Vejam, nós não temos nada de originais em mãos, até porque, se nós levarmos em conta o tipo de material que era utilizado na época, inicialmente papiro, era feito de uma planta, inclusive a papiros hoje pelo Brasil, inclusive, na cidade de Gravataí, onde eu morei em frente a uma casa onde tinha, deu até vontade de pegar uma muda, porque realmente é algo que faz parte da história, Mas inicialmente se usava papiro, depois passou a se usar pergaminhos, que era feito de pele de animal, mas ambos os materiais eles não são materiais duráveis, de maneira que os originais, que existiam já não existem mais. O que nós temos são cópias, e cópias de cópias, e talvez
cópias de cópias de cópias e por aí vai, né? É interessante porque quando a gente olha para essa questão de achados arqueológicos, né, principalmente, hoje muito se vale da arqueologia para comprovar algumas coisas, não somente com relação à Bíblia, mas com relação a outros assuntos também. Certo. E em 1947 foram encontrados ali o que nós conhecemos por manuscritos do Mar Morto, né? E dentre aquele achado arqueológico, é claro, ali tinha muito material secular, inclusive, né? Mas também muito material bíblico. E dentre esse material bíblico se achou praticamente todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. O livro de Esther, ele não foi achado, né, nenhuma porção do livro de Esther em meio àquele achado arqueológico. Mas é muito interessante nós olharmos com carinho para essa questão desse achado, porque dentre as cópias ali encontradas, né, foi encontrada a cópia do livro de Isaías, né, o profeta Isaías, datado com cerca de 300 anos antes de Cristo. É claro, o livro de Isaías ele foi escrito, ele é muito mais velho do que isso, né, mas se encontrou então essa cópia, datada de 300 anos antes de Cristo. E tudo o que foi encontrado lá está praticamente à nossa disposição hoje, né? Se nós entrarmos aí em alguns sites específicos, né, eles vão nos dar a certeza do que ali foi encontrado. Eles já estão praticamente digitalizando tudo, né? E tudo o que foi encontrado lá foi, de certa forma, batido com o que hoje nós temos da Palavra de Deus. E quase que a totalidade da Bíblia está mantida, né? Mesmo do livro de Isaías, que basicamente faz 2.300 anos, né, dessa cópia. O livro que nós temos hoje, né, a cópia que nós temos hoje, já que a Bíblia não foi escrita em português, mas foi escrita em hebraico, aramaico e grego, né, foram as línguas originais. Nós podemos dizer com certeza que, mesmo 2.300 anos depois dessa cópia tão antiga do livro de Isaías, nós temos então um livro preservado, assim como o restante da Bíblia também, né? Perfeito. Outra pergunta, quem participou da composição das Escrituras Sagradas? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Composição da Bíblia, isso também é algo que traz um pouquinho de dúvida à cabeça das pessoas, porque veja, há muitas pessoas, e talvez você que esteja nos ouvindo ou nos assistindo faça parte ou já fez parte desse grupo em algum momento, né? Há muitos que dizem, como é que eu posso confiar em um livro que foi escrito por homens, né? E há tantos anos atrás. Vale a pena lembrar que hoje, para um médico se formar, ele tem que estudar em uma universidade, e o material que é utilizado na universidade, né, que dá embasamento naquilo que ele vai praticar, foi escrito por homens. Né? Não tão distante, logicamente, quanto a Bíblia, mas foi escrito por homens. Qualquer área que nós venhamos a nos especializar, seja direito, medicina, engenharia, arquitetura, administração, o que for, nós vamos utilizar materiais que foram escritos por homens. Né? E a Bíblia, ela também foi escrita por homens. Eu gostaria de ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, é muito esclarecedor esse verso, ele diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui que os homens, eles tiveram sim uma parte importante desempenhada naquilo que nós conhecemos hoje pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Mas é importante lembrar que esses homens, eles falaram da parte de Deus, falaram daquilo que Deus havia mostrado, movidos pelo Espírito Santo. Então é um livro de dupla autoria. É um livro que o homem escreveu, é bem verdade, mas escreveu daquilo que foi passado pelo próprio Deus. É muito interessante a gente saber que, embora eles foram inspirados pelo Espírito Santo, cada um dos escritores tinha as suas características pessoais, né? O jeito que João fala, filhinhos,
essas cartas vos escrevo para que não pequeis, né? O apóstolo Paulo tinha suas particularidades, né? O seu gênio, né? Então eu penso assim, pastor, que Deus, na sua infinita sabedoria, como Ele é um comunicador por excelência, então Ele se utilizou de instrumentos humanos para nos explicar melhor a sua perfeita vontade, né? É verdade. Então a gente vê a sabedoria e o amor desse Deus. Muitos questionam por que Ele não fala pessoalmente. Por que Ele não nos fala hoje pessoalmente, com a voz? Muitos querem ouvir a voz de Deus, ou que um anjo apareça na sua frente e diga realmente o que é certo e o que é errado. E nós já tivemos isso, né? Nós já participamos em determinado momento. Logicamente, não é cada um de nós de maneira individual, mas a humanidade ela já participou desse privilégio, né? De lidar face a face com Deus. Mas devido a algumas coisas que nós vamos ainda estudar mais para frente, né, essa comunicação ela foi interrompida. Perfeito. Mas algo que tu falou, Patrick, que eu achei muito interessante, é de que a Bíblia ela é a perfeita palavra de Deus, mas levada, né, trazida ao ser humano por linguagem imperfeita, através de seres humanos. Quando tu fala ali da maneira como João ele abordava, né, aborda em suas cartas, né, filhinhos, amados. Vale lembrar que João, no Evangelho, né, nos Evangelhos, ele é conhecido como o filho do trovão, né? Mas, depois de Jesus trabalhar no coração dele, então ele passa a ser o discípulo amado. A Bíblia ela foi escrita por homens e cada homem colocou naquilo que escreveu um pouco das suas características. Inclusive um pouco dos seus erros, né? Porque a Bíblia ela é inerrante quanto à doutrina, mas nós não podemos dizer que ela é inerrante com relação à escrita, porque muitos estudiosos eles falam que na palavra de Deus, nos escritos originais, há um pouco de erros ortográficos, inclusive, né? Que não mancha em nada, logicamente, a questão da mensagem, né? Nós não podemos, em detrimento do mensageiro, deixar a mensagem de lado. Então Deus ele utiliza os mensageiros falhos, errantes como são, para que a mensagem que é inerrante seja então trazida a todos nós, até mesmo nos dias de hoje. Excelente, obrigado, pastor. As escrituras elas sempre foram assim, como a gente as tem hoje, com capítulos, versículos, títulos e pontuações, ou aquela Bíblia, aqueles manuscritos que os profetas, que os discípulos tinham, era diferente? Fale um pouquinho para nós. Era diferente, né? Hoje parece que é cômodo, né? Pelo menos quando nós já temos um contato maior com a palavra de Deus, nós pegamos a Bíblia e já abrimos logo onde nós queremos ler, né? Se bem que algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade. Se essa é a sua situação, não perca a fé, viu? Continue lidando com a Bíblia, continue manuseando, que logo você também vai conseguir abrir no livro que você pretende ler de maneira muito rápida. Mas naquele tempo não era dessa forma, né? A Bíblia ela era trazida em rolos, né? E hoje, se nós olharmos para Israel, por exemplo, nós vamos ver no judaísmo que até hoje eles preservam, de certa forma, a questão dos rolos, né? É claro, eles têm a Bíblia como nós temos, né? Em livro, mas eles também preservam, por um lado, a questão dos rolos. E Jesus, ele fazia uso também dos rolos. Agora, imagine, se hoje para nós, com um livro separado pelo nome do livro, pelo capítulo, pelo versículo, muitas vezes já remamos em alguns momentos para poder encontrar os versos que desejamos ler. Imagine no tempo de Cristo, né? Então, a divisão, por exemplo, por capítulos, ela foi iniciada por Stephen Langton em 1227 depois de Cristo. Ou seja, um pouco mais próximo de nós, né? Sim. Mais próximo de nós do que próximos de Cristo. E a divisão ali por versículos se deu em 1551 por Robert Stephanus, né? Ambos parisienses, né? E hoje, graças a Deus, né? Para o bom entendimento, para que nós temos um pouco mais de facilidade em lidar com a palavra, nós temos então esse mecanismo a nosso favor, né? Que é uma maravilha, né, pastor? E hoje está tão facilitado para nós temos
os aplicativos com a Bíblia também, que ainda facilita muito mais ainda, né? Então, mas que as pessoas não percam também aquela experiência de folhear a Bíblia, né? Está sempre com a sua Bíblia, né? Disponível, seja ela em papel, como nós temos hoje, né? Seja ela no celular. Importante é estar com a sua Bíblia junto aí, porque ela é um manual da vida, né? É um manual para tudo que a gente precisa. É o nosso guia. Nosso guia. E essa palavra Bíblia, a Bíblia é um livro ou é uma coleção de livros? Como que ela está organizada? Como que está organizado esse material? Bom, a Bíblia na verdade vem do grego biblos, né? Que significa coleção de livros. Nós temos a Bíblia como um único livro, mas dentro dela constam 66 livros, né? Isso nas versões, digamos assim, evangélicas, né? Porque a versão católica ela consta de 73 livros, 7 livros a mais, justamente livros que não são aceitos, né? Pelos estudiosos, em virtude de que esses livros eles vão contra o restante da Bíblia. E a palavra de Deus ela não se contradiz. Ela não pode de nenhuma forma, em uma parte dela, falar algo, em outra parte dizer. É por isso que é importante nós estudarmos ela como um todo. Certo. Quando nós vamos estudar acerca de um determinado assunto, nós temos que ver o que a Bíblia inteira fala sobre aquele assunto. Não podemos, por exemplo, falar sobre o assunto da morte tomando somente um dos evangelhos, tomando uma parábola, tomando uma passagem isolada. Certo. Nós temos que ver o que a Bíblia completa fala sobre aquele determinado assunto, para daí então podermos dizer o que a Bíblia realmente fala sobre aquele assunto, e não o que uma parte, já que a Bíblia, como eu disse antes, ela não pode se contradizer. Nós podemos afirmar que esses 7 livros, né, chamados livros deuterocanônicos, né, eles podem ser utilizados então como um cunho de cunho histórico. Ele tem uma relevância histórica, mas não assim como fundamento da palavra de Deus. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Quando nós lemos, por exemplo, lá em 2 Pedro, que nós já fizemos a leitura, né, de que nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia ela é inspirada por Deus. E de nenhuma forma alguma parte da Bíblia poderia estar contradizendo algo que a própria Bíblia fala. Esses livros, eles contradizem praticamente uma parte ou outra da Bíblia. Na verdade, esses livros estão ali porque eles embasam uma visão que se tem acerca de outras coisas. Então, ele dá, digamos assim, um apoio para as igrejas que assim fazem uso dele acerca de determinados assuntos. Esmola, oração pelos mortos e tudo mais. Mas, como tu mesmo disse, Patrick, ela pode sim ser utilizada como um livro histórico, como são muitos outros livros. Não são livros inspirados por Deus, mas são livros seculares. E assim como muitos outros livros seculares que existem por aí, que nós muitas vezes fazemos uso, nós devemos, de acordo com a palavra de Deus, ler e reter aquilo que é bom. Serve também para esses livros. Excelente. Mas outra curiosidade assim que eu gostaria de explanar contigo é qual que é a categoria científica que estuda e define se uma obra literária antiga é confiável ou não, né? E quais são as premissas, né, usadas para essa conclusão? É confiável? Não é confiável? Fala para nós um pouquinho sobre isso. Certo. A crítica textual, né? A crítica textual ela diz que quanto mais cópias há de um determinado documento e quanto menor é o intervalo entre essas cópias, mais fiel então o documento é. E apenas aqui para nós termos ciência daquilo que hoje nos rodeia, né? Platão. Quem é que não conhece Platão, né? Platão, se nós pegarmos ele aqui como exemplo, o intervalo entre o original e a cópia é de cerca de 500 anos. Correto. E destas cópias que há, existem apenas 7.
Então, no mundo hoje existem 7 cópias de Platão. E ninguém questiona. Ninguém questiona. Não se vê. Muitos até tomam como exemplo aquilo que ele diz, né? Mas não colocam em xeque aquilo que foi dito. Se está certo, se está errado, se ele proferiu exatamente aquilo ou se foi mudado por alguma pessoa, né? Sim. Homero. Quem também não conhece Homero, né? Autor das Ilíadas, né? A Ilíada de Homero. Exatamente. O intervalo entre original e cópia da Ilíada, por exemplo, é de 1.500 anos. Há um pouco mais de cópias. Ao invés de 7 cópias, como existem para Platão, existem 643 cópias da Ilíada. Muito mais, na verdade, né? Mas o intervalo também é muito maior. 1.500 anos entre original e cópia. Sim. Mas pegamos então o Novo Testamento. O intervalo entre original e cópia é de apenas 25 anos. Nossa, é muito pouco, né? Isso não dá nem para dizer que é uma vida, né? Uma vida aí vai muito mais tempo do que isso, né? 25 anos. E com relação às cópias, nós temos cerca de 5.700 cópias. São muito mais cópias e o intervalo é muito menor. Então, de acordo com a crítica textual, quanto mais cópias existem e quanto menor é o intervalo entre elas, mais confiável é o documento. Então, nós podemos dizer com toda certeza, pela ciência, né, já que muitos gostam de dizer, né, que uma coisa ela é confiável porque foi cientificamente comprovado. Então, isso também é cientificamente comprovado. Nós podemos dizer com toda certeza, a Bíblia ela é muito mais confiável do que as Ilíadas de Homero ou de qualquer obra de Platão, né? Nós dizemos hoje então, né, que a Bíblia então ela tem uma vantagem textual insuperável em relação a qualquer outro livro que se queira saber como é a relação entre cópia e original. Exato. Né? E eu fico pensando, né, o porquê de tudo isso. Não é por acaso essa situação, né? Eu creio que Deus ele esteja intervindo desde o início dos tempos para a preservação do seu povo, para a preservação da sua palavra. Então, se há tantas cópias assim, eu acredito que seja para mostrar para nós hoje, né? Talvez Deus já soubesse que no tempo em que nós vivemos as coisas seriam tão debatidas, né? As pessoas duvidariam tanto de determinadas coisas que somente através da própria ciência, como hoje muitos se vangloriam, né? Ela pudesse ser então confirmada, né? Graças a Deus que Deus preservou para nós então esse manual. Amém. Mas a Bíblia, ela é relevante para mim nos dias de hoje? Ou ela seria um livro ultrapassado, precisando de uma atualização, né, para poder fazer sentido na época hoje que nós vivemos? Ela é atual? Ela está ultrapassada? Fale um pouquinho para nós. Essa é uma pergunta muito boa mesmo, né? Talvez você que esteja nos assistindo ou que esteja nos ouvindo, você já tenha talvez tido contato com algum material aí de determinada pessoa ou determinadas pessoas, né, que abordam a questão da atualização da Bíblia. A Bíblia precisa de uma atualização. Veja bem, quando nós compramos hoje um celular, e há determinados tipos de celulares aí que tu pode comprar hoje, tu vai pagar muito caro, mas ele não vai durar muito na tua mão, porque vai passar o tempo, vai vir o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, e o que tu tem já não vai mais funcionar. Ele vai servir para ligar, receber mensagem, quando muito, porque os aplicativos eles não vão mais poder operar no teu aparelho, porque não existe mais atualização. A Bíblia ela não é um celular, a Bíblia não é um aplicativo, a Bíblia não é nada disso. Muito pelo contrário, a Bíblia é o que deveria pautar a nossa vida, né? Hoje em dia nós pautamos a nossa vida por muitas coisas, mas é a Bíblia que deveria ser a nossa regra de fé e prática. Veja, a Bíblia ela não precisa de uma atualização. Muito pelo contrário, ela é extremamente atualizada. E eu gostaria de ler apenas alguns versos de 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5, e eu gostaria que você que estivesse nos escutando prestasse muita atenção e vislumbrasse se o que nós estamos aqui lendo, né, não diz respeito justamente aos dias que nós estamos vivendo. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do primeiro verso, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E talvez você dissesse, mas
que últimos dias são esses. Cada tempo vai ser mais difícil do que o anterior, né? Mas continuemos lendo. Versículo 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E eu te pergunto, isso aqui não é muito próximo do que hoje nós estamos vivendo? Talvez pegando um único detalhe daqui, desobediência aos pais. Aí vocês podem me dizer, mas isso aí sempre aconteceu? Sansão, ele foi desobediente aos pais? Se nós olharmos, os filhos de Davi foram desobedientes a ele, e Davi acaba passando ali a mão na cabeça dos filhos, né? Mas é claro que sempre houve, assim como guerras. A Bíblia fala como sinais da volta de Cristo, e nós vamos abordar isso um pouco mais para frente, né? Daqui a alguns programas. Mas os sinais referentes à volta de Cristo também sempre aconteceram. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, sempre aconteceu. Mas cada vez que o tempo passa, isso vai, de certa forma, aumentando a intensidade. A desobediência aos pais eu enxergo da mesma forma. Hoje, e talvez você esteja passando por isso em casa, as crianças elas são muito mais desobedientes, elas atacam os pais. Os que não batem nos pais, os que não xingam os pais, eles fazem pouco caso das ordens que são recebidas pelos mesmos, né? Isso vem apenas a comprovar. Talvez você diga, mas é a forma como os pais estão educando, e eu não estou dizendo diferente, eu estou apenas embasando naquilo que a própria palavra de Deus diz. Tudo que nós lemos aqui nesses 5 versos é o que nós encontramos hoje. Ou mais do que uma característica na vida de uma pessoa, ou pelo menos uma delas. Nós temos isso muito presente hoje nos nossos dias. A Bíblia ela é muito atual. Haja vista as profecias. Quando nós estudamos de maneira séria as profecias que a Bíblia nos traz, nós vamos ver que ao longo da história elas acabaram se cumprindo. E há algumas que ainda não encontraram cumprimento, mas que serão sim cumpridas. Afinal de contas, se todas as outras já se cumpriram, e profecias com detalhes mínimos, por que uma pequena parte das profecias não irão se cumprir? Irão. Então a Bíblia ela é muito atual. E ela diz muito aquilo que eu e você devemos viver. Obrigado, pastor. Outra pergunta que é feita, e as pessoas podem tirar suas dúvidas agora, acho que é bem pertinente. Você é pastor. Quem frequenta uma igreja, seja qual for a sua denominação religiosa, cristã, para agradar ao Deus do céu, né? Tudo que o ministro falar, eu devo confiar e obedecer? Tudo. Pois eu conheço muitas pessoas que pensam assim, né? Quando se é perguntado por que você age assim? Porque o pastor falou que é para agir assim. Porque o padre falou que é para agir assim. Porque o ancião falou, o presbítero falou. Então eu gostaria que o senhor explicasse quais são as implicações, né, de agirmos assim, né? Tudo que o ministro fala, devemos seguir e obedecer. Quais são as implicações? Que bênção isso, né? Tudo que o pastor fala deve ser obedecido, né? Muitos pastores acabam, de certa forma, colocando essa obrigação, né? Incutindo isso na mente do membro, né? Afinal de contas, como bons cristãos, nós devemos ser fiéis a Deus e obedecer às autoridades impostas, né? E, de certa forma, o pastor ele é uma autoridade, sim, imposta. Eu acho interessante essa questão, né? Algumas pessoas elas fazem do seu pastor um Deus, né? Eu sou pastor, tenho sim as minhas ovelhas, mas não cobro digamos assim, uma obediência cega, né? É claro, nós devemos sim obedecer aos mais velhos, obedecer ao próximo,
desde que isso, logicamente, não fira os princípios, não vá contra aquilo que Deus nos ensina. Né? Contar aqui algo rápido para vocês. Em Gravataí, onde eu morava antes de vir para Carazinho, eu dava estudos bíblicos. Sim. E certa vez eu peguei uma lista de pessoas que eram interessadas em receber estudos, né? Eu não bati na porta de ninguém oferecendo, eu peguei simplesmente aquela lista de pessoas que já estavam dispostas a receber um estudo, e então fui ver como aquelas pessoas estavam e oferecer então esse estudo para as pessoas. Eu encontrei um casal, né, de uma igreja evangélica, e eles tinham muitas dúvidas acerca da palavra de Deus. E naquele dia, inclusive, estava chovendo, e quando eu saí do carro para ir ao portão daquela família, eu não levei a Bíblia, para não molhar, eu estava sem guarda-chuva, né? Sim. Eu deixei a Bíblia dentro do carro. E aí comecei a conversar com eles e eu disse para eles, peguem a Bíblia de vocês então. Eles pegaram a Bíblia e eu comecei a dizer, abre em tal lugar. Eles abriam, eu digo, lê para mim. Eles liam. E aí eu explicava então o verso para eles. E aí eu dizia, agora abre em tal página, em tal livro, em tal capítulo, em tal versículo. Eles abriam, então eu lia. E eu fui explicando ali sobre determinado assunto para eles, né? Era o assunto da morte. E eles ficaram espantados, porque eles não haviam escutado uma explicação tão coerente quanto a que eu tinha dado. O pastor deles praticamente se eximia de explicar alguma coisa. Era um culto com muito fervor, como eles costumavam dizer, com muito louvor, com muita oração, mas pouco estudo da Bíblia. Eles já haviam tido explicações também de alguns familiares deles que eram de outra denominação, mas também não se aproximava daquilo que eles julgavam ser um pouco mais coerente, né? Então a explicação que eu dei para eles, eles gostaram, e então eu combinei com eles um estudo bíblico. Isso era uma quinta-feira, nós combinamos o estudo bíblico para o domingo, e domingo eu cheguei na casa deles e buzinei. Eles não me atenderam, até que eu liguei e eles apareceram na janela. E aí ele veio todo cabisbaixo, desenchavido, né? E veio me explicar que ele havia pedido permissão para o pastor dele para que ele pudesse ter estudo comigo. E o pastor dele disse que ele não deveria estudar comigo, a gente não deveria misturar as coisas, e era melhor que ele ficasse como estava, né? Que lá na igreja eles tinham oportunidades de estudar a Bíblia e tudo mais. E eu disse para ele, meu querido, eu não vou te trazer nada que não esteja na Bíblia. Inclusive, tu pode ligar para o teu pastor agora e convida ele também. É bom porque nós vamos crescer juntos no estudo da palavra. Né? Mas o pastor também não quis e aí acabou ficando dessa forma. Veja, ele não quis estudar um pouco mais a Bíblia por respeito àquilo que o pastor dele havia dito. Eu não estou dizendo que você tem que ir contra aquilo que o seu pastor lhe orienta, a não ser, é claro, que isso te afaste da palavra de Deus. Eu gostaria de ler de maneira rápida com vocês o livro de Atos, no capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29. É um verso muito bonito, é um verso que eu gosto muito, né? E ele diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram presos aqui e foram ali praticamente colocados na parede, né, para parar de pregar. E ele mencionou então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, não me importa aquilo que o homem pense, e eu creio que deva ser da mesma forma. Se o teu pastor, ele te aproxima de Deus, se o teu pastor, ele fala o que está na Bíblia, se ele não te engana, se ele não mente, se ele não guarda nada, ele não esconde nada do que a palavra de Deus diz, siga ele. Siga ele. É um homem de Deus. Mas, se é o contrário, se afaste. Se afaste. Nós devemos primar pela palavra de Deus. Nós devemos primar pela vontade de Deus na nossa vida. Se não for assim, de que vale viver? De que adianta ganhar o mundo e perder a vida, né? É bem verdade que muitas vezes a palavra vai fazer com que eu e você abandonemos coisas que nós gostamos, né? Mas veja, somos nós quem gostamos, não é Deus. Deus, ele não pede nada que vá nos fazer mal. Deus só nos pede coisas boas.
E se a vontade de Deus para a nossa vida é que cresçamos na palavra, então assim façamos. Vamos dar ouvido, sim, não somente ao pastor, mas ao irmãozinho também. A irmãzinha que quase não prega, não aparece, não ora na frente dos outros, mas é uma mulher de Deus. Aquele irmãozinho que é um homem de Deus, vamos prestar atenção no que eles falam, se o que eles falam está de acordo com a palavra. Chegará o dia, meus amados, e a Bíblia diz isso, em que nós deveremos escolher fazer o que é certo e fazer o que agrada às pessoas. E só terão lugar no céu aqueles que estiverem dispostos a fazer a vontade de Deus. Abandonar o eu e seguir aquilo que Deus quer. Carregar a cruz que Deus pediu que carregássemos. Sim, e outra coisa, pastor, que me veio à mente enquanto você falava, da importância então de um estudo pessoal da pessoa. Não também ficar buscando somente a Bíblia pelo ouvido de outras pessoas, mas fazer a sua busca pessoal, a sua oração antes de começar a ler a Bíblia, né? Porque Deus também falará com ela, sozinha, lá no íntimo do seu quarto, né? Ao seu coração. Né? É verdade. E como Jesus definiu a Bíblia, pastor? O que Jesus falou sobre esse livro? Em João, capítulo 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a definição de Cristo para a Bíblia Sagrada é de que a Bíblia é a verdade de Deus. E é muito curioso isso, porque hoje a verdade para muitos é relativa. Né? O que é verdade para um não é verdade para outro. Aquilo que eu tenho como verdade não é aquilo que você tem como verdade, mas a Bíblia ela nos dá um padrão. Não é o que eu penso, não é o que outro pensa, não é o que me agrada, não é o que agrada o outro, mas é aquilo que agrada a Deus. A verdade de Deus é a palavra dele. E biblicamente nós vamos encontrar inclusive outras verdades, que na verdade não são diferentes da palavra. Né? O próprio Deus é verdade, o próprio Cristo é verdade, o Espírito Santo é verdade, a Bíblia é verdade. E os mandamentos de Deus também são verdade. São as 5 verdades que nós encontramos na palavra. Mas veja, não tem nada de relativo. Nós temos certeza nisso, porque é a palavra de Deus que nos diz. E o que a Bíblia tem de diferente hoje para oferecer para que as pessoas se sintam de fato motivadas a conhecê-la cada vez mais? Quando nós olhamos, Patrick, para João capítulo 5, versículo 39, Jesus ele fala ali às pessoas, né, o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse que as pessoas examinavam buscando encontrar a vida eterna, e realmente, quando nós estudamos a Bíblia a fundo, nós vamos ver com toda certeza que ela é o que nos levará à vida eterna. O caminho está aqui, é como se fosse um mapa. Perfeito. E essa palavra, ela testifica de Cristo. Se nós buscamos a vida separada de Cristo, então nós não vamos encontrá-la. Mas se nós buscarmos a vida eterna em Cristo, nós não somente vamos encontrar, como vamos desfrutar disso a eternidade. Afinal de contas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo próprio Cristo. Além do mais, quando nós olhamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos encontrar ali pelo menos 4 ensinamentos acerca daquilo que a Bíblia pode nos proporcionar hoje. Muitos pensam, o que a Bíblia pode me trazer de diferente? A Bíblia ela nos mostra, sim, situações pertinentes aos nossos dias e que tem sim nos ajudado, por mais que não queiramos. Afinal de contas, se nós levarmos em conta que as leis que foram então criadas aí pelos mais diferentes países aí foram tiradas da palavra de Deus, né? O Código Civil, né? Não matarás, não roubarás. Há muitos anos atrás no Brasil o adultério também era um crime. Isso com base em quê? Com base na própria palavra de Deus. Mas olhando para 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15, 16 e 17, nós encontramos o seguinte:
Aliás, desde o versículo 14 podemos ler. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí vem a sentença no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando nós olhamos para esse verso, nós identificamos aqui pelo menos 4 características que hoje estão à nossa disposição. É o ensinar, o repreender, o corrigir e o educar na justiça. Se nós educarmos os nossos filhos, se nós permitirmos sermos educados pela palavra de Deus, nós vamos ser bons homens, seremos então boas mulheres também. Né? Não eu, mas você, mulher que aí está, né? Se nós permitirmos que a Bíblia seja o nosso guia de fé e prática, tudo na nossa vida dará certo. E eu não estou dizendo aqui com isso que você vai ter riquezas, que não vai mais ficar doente, porque muitos pensam isso, né? Ir para a igreja buscando algo em troca. A gente não deve ir para a igreja buscando algo em troca. Nós devemos ir para a igreja buscando ser modificados pelo Espírito de Deus, para então seguirmos o exemplo do nosso Mestre Jesus, né? Para sermos qual ele foi, né? Rico em amor. E hoje é o que mais falta nas pessoas, pelo que eu vejo, é justamente o amor, né? Quando nós meditamos sobre esse texto que você acabou de ler aqui, nós vimos aqui que diz que o estudo da Bíblia vai nos tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Exato. Eu posso estudar vários livros, e é bom, eu particularmente gosto muito da leitura, tenho vários livros lá comigo, mas para me tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus, pastor, eu encontro aqui, na Bíblia Sagrada. Então, nesse livro, eu vou ser perfeitamente habilitado para as boas obras. Porque às vezes as nossas obras, por nós mesmos, podem ser obras egoístas. Né? Então aqui está o verdadeiro sentido. O estudo da palavra vai fazer com que as nossas obras venham da fonte correta. É verdade. De Cristo Jesus. É verdade. Sobre quem Jesus pronunciou uma bênção especial, pastor? Será que tem? Será que Jesus não trata todos da mesma forma? Vamos ver agora. Né? Lucas capítulo 11, versículo 28. E esse verso aqui não é para dizer que você que não está fazendo o que aqui está é um amaldiçoado, de maneira nenhuma. Mas essa é uma oportunidade de você seguir aquilo que Cristo nos ensina e também fazer parte daqueles que colhem as bênçãos que ele aqui menciona. Então, quando nós olhamos para Lucas 11, 28, nós vemos ali palavras de Jesus dizendo o seguinte: Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurados são os que ouvem e aguardam. Um texto paralelo a esse está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, né, que diz justamente a mesma coisa. Né? Bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia. Né? Então, bem-aventurados. Feliz é aquele que ouve, aquele que dá ouvidos à palavra e aquele que guarda a palavra de Deus. Feliz é aquele que faz isso. Você tem sido essa pessoa bem-aventurada? Você tem sido essa pessoa feliz? E felicidade é algo muito, de certa forma, subjetivo para a nossa sociedade. O que te faz feliz? Para muitos, o que faz as pessoas felizes é um celular novo, é uma roupa nova, é um carro novo, é uma casa nova. Mas a palavra de Deus, muitos acabam deixando de lado. Se você tiver tudo isso que eu falei, carro, casa, roupa, um bom emprego, um celular de última geração, né, aquele que ninguém tem, mas você tem, você pode ter tudo isso. E ainda assim ser a pessoa mais infeliz do mundo. E veja, isso aqui não é uma praga, não. Eu não estou jogando uma praga em cima de você. Eu estou apenas constatando. Já que grande parte das pessoas que hoje são acometidas pela depressão são pessoas que têm tudo. São pessoas que em muitos casos nasceram em berço de ouro.
São pessoas que, quando a gente olha para elas, a gente diz assim, mas o que essa pessoa tem? Não falta nada para ela, por que ela é assim? Falta, sim. Não tem nada que falte fisicamente. Talvez ela possa comer do bom e do melhor, possa colocar uma roupa que você nunca vai ter condições de vestir. Ela dirige um carro que você nunca vai ter condições nem de trocar o pneu. Mas muitas dessas pessoas, elas não têm a Cristo. E Cristo é a fonte da nossa alegria. Se você tem a Cristo, você é feliz. Se você ouve aquilo que Cristo ensinou, você é feliz. Mas se você guarda aquilo que Cristo ensinou, você ainda é muito mais feliz. Você é um bem-aventurado. E você tem guardado aquilo que Deus tem falado a você? Você tem dado ouvidos às palavras de Deus? Ou você simplesmente tem escutado e pensa, não, isso não é para mim. Não, agora não é o momento. Não, eu sou muito novo, eu ainda tenho muito que aproveitar. Ou não, eu já sou muito velho, já passou meu tempo. Veja, nunca é tarde para recomeçar. E nunca é muito cedo para adentrar no caminho certo. Deus, essa noite, Ele está te convidando. Não para fazer parte de uma igreja. É claro que essa, com certeza, é a vontade de Deus. Mas, inicialmente, Ele quer que você estude. Inicialmente, Ele quer que você abra a Bíblia e que você estude, leia com o auxílio do Espírito Santo. Se você fizer isso, meu querido, minha querida, você, com certeza, colherá os bons frutos que constam na palavra de Deus. Você será um bem-aventurado, você será uma bem-aventurada, feliz, porque independente de qualquer coisa que você possa ter, você terá Cristo Jesus na tua vida. Amém. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou aí pelo Facebook, pela rádio 106.3. Esse é um programa da Igreja Adventista, Ensinos da Bíblia, O Caminho. E semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, estaremos aqui novamente com você, com o tema A Criação de Deus. Deus abençoe e uma ótima noite a todos.